Ela disse que a distância era uma questão de princípios e integridade emocional, mas a minha decisão calma de dar exatamente o que ela pediu mudou tudo. Eu não sabia que aquele jantar de quarta-feira seria o fim do meu casamento como eu o conhecia, nem que a minha resposta fria e calculada faria com que ela se arrependesse amargamente de ter ouvido os conselhos venenosos da sua melhor amiga recém-solteira. Tudo começou numa noite abafada de quarta-feira no nosso apartamento na Vila Madalena. Era aquele tipo de noite comum, que já tínhamos vivido centenas de vezes nos últimos 3 anos. O ar-condicionado zumbia suavemente enquanto eu terminava de secar a louça do jantar. Eu tinha preparado um estrogonofe, o prato favorito da Camila, pensando que teríamos uma noite tranquila para relaxar depois de um dia exaustivo no escritório. A nossa rotina era sagrada, eu cuidava da cozinha enquanto ela desacelerava do trabalho na agência de publicidade, e depois nos jogávamos no sofá para assistir alguma série qualquer antes de dormir. Era uma vida simples, confortável, exatamente o tipo de felicidade doméstica que construímos juntos desde que decidimos morar sob o mesmo teto. Mas naquela noite, algo estava terrivelmente errado. Quando me sentei ao lado dela no sofá e passei o braço pelos ombros dela, um gesto automático de carinho que eu fazia todas as noites, ela se afastou bruscamente. Não foi apenas um movimento sutil ou um pedido de espaço por causa do calor. Foi um recuo total, completo, acompanhado de um olhar frio que eu nunca tinha visto no rosto da mulher que eu amava. Ela fechou o livro que estava lendo com um estalo seco que ecoou pela sala silenciosa. Eu consegui ler o título dourado na capa roxa, Limites no Amor, resgatando sua identidade individual. Naquele momento, meu estômago deu um nó. Camila nunca foi de ler autoajuda, e muito menos de criar climas pesados durante o nosso tempo de descanso. Senti a pressão atmosférica da sala mudar instantaneamente. Ela se ajeitou no sofá, com uma postura rígida, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação corporativa para um cliente difícil, e não conversando com o marido. Ela começou a falar, e as palavras que saíam da boca dela pareciam decoradas, ensaiadas na frente do espelho. Ela disse que tinha pensado muito sobre a nossa dinâmica e que tínhamos caído em padrões que não eram saudáveis. Ela usou a palavra emaranhados. Em 3 anos de namoro e um ano de casamento, Camila nunca tinha usado terminologia psicológica para descrever a nós dois. Geralmente, ela dizia que estávamos preguiçosos ou acomodados, mas nunca emaranhados. Tentei manter o tom leve, lembrando que morávamos juntos, dividíamos a cama, o aluguel e até a conta do supermercado, então era natural sermos próximos. Mas ela me cortou com uma frieza cirúrgica. Ela disse que a verdadeira intimidade exigia integridade individual e que estava estabelecendo limites saudáveis baseados nos princípios dela. A maneira como ela pronunciou a palavra princípios fez parecer que eu tinha cometido algum crime hediondo apenas por querer ficar abraçado com a minha esposa depois do trabalho. Quando perguntei que tipo de limites eram esses, a resposta foi um soco no estômago. Ela precisava de espaço dos nossos padrões físicos e emocionais para manter o senso de identidade dela. Eu fiquei paralisado, tentando processar aquilo. Estávamos planejando viajar para a praia no feriado, falávamos sobre adotar um cachorro, e de repente ela precisava se proteger de mim para manter a identidade dela? Foi quando o celular dela vibrou na mesa de centro. Eu vi o nome brilhar na tela. Tudo fez sentido naquele exato segundo. Tinha se divorciado há 6 meses, e desde então, tinha se tornado uma espécie de evangelista da independência feminina radical, destilando amargura sobre como os homens eram âncoras na vida das mulheres. Camila tinha passado o último fim de semana inteiro com ela. Perguntei o que aquilo significava na prática. Camila, com a voz de quem segue um roteiro, explicou que iria se afastar do afeto físico automático e da dependência emocional. Disse que precisava redescobrir quem era ela fora da nossa parceria. Eu não discuti. Não gritei. Apenas concordei calmamente. Se ela precisava de espaço para manter o tal senso de identidade, ela o teria. Ela pareceu surpresa com a minha falta de resistência, sorriu aliviada e foi para o quarto, fechando a porta. Eu pude ouvir a voz dela abafada, animada, provavelmente ligando para contar como tinha sido forte ao impor seus limites. Fiquei sozinho na sala, digerindo a situação. Mas o verdadeiro choque veio na manhã seguinte.
Quinta-feira amanheceu e Camila agiu como se nada tivesse acontecido. Ela tomou o café que eu tinha preparado, comeu o pão que eu tinha comprado na padaria logo cedo e começou a ditar a nossa agenda social. Lembrou-me que tínhamos o aniversário da prima dela no sábado e que eu precisava buscar o presente que ela escolheu. A ironia era palpável. Ela precisava de espaço da intimidade física para preservar a identidade dela, mas a minha função como motorista e financiador dos planos sociais dela continuava intacta. Foi ali, enquanto passava manteiga no pão, que algo dentro de mim mudou. Olhei para ela e disse, com a mesma calma que ela usou na noite anterior, que eu também estava estabelecendo limites saudáveis. Ela parou com a xícara de café a meio caminho da boca, confusa. Eu repeti as palavras exatas dela. Disse que precisava de espaço do planejamento social e da gestão logística da casa para manter o meu senso de identidade. Disse que estava me afastando da dependência funcional que tínhamos desenvolvido. A reação dela foi impagável. Ela gaguejou, dizendo que era diferente, que alguém precisava organizar as coisas práticas. Eu respondi que alguém também precisava manter a intimidade física num casamento. Se os limites dela eram baseados em princípios, os meus também eram. Ela tentou argumentar, o rosto ficando vermelho de frustração, mas percebeu que a lógica era inatacável. Ela saiu batendo pé, dizendo que aquela conversa não tinha acabado. Mas eu sabia que estava apenas começando. Se ela queria redefinir as regras do jogo, nós iríamos jogar de acordo com as novas regras até o fim. O que ela não sabia era que, ao buscar a independência através dos conselhos de uma amiga amarga, ela estava prestes a descobrir o quão fria e solitária a verdadeira independência poderia ser. A sexta-feira trouxe uma tensão elétrica para o nosso apartamento, uma energia pesada que parecia vibrar nas paredes. Camila acordou com a determinação de quem tinha um plano de batalha traçado, movendo-se pela cozinha com uma precisão quase militar. Ela passou o dia me enviando mensagens vagas sobre coordenar horários, mas eu mantive minhas respostas curtas e puramente informativas. Quando ela chegou em casa à noite, não trouxe apenas o jantar de um restaurante japonês caro, uma tentativa óbvia de suborno culinário, mas também uma nova retórica defensiva que, sem dúvida, tinha sido refinada durante o almoço com a Vanessa. Ela tentou transformar a nossa sala de estar em um tribunal, onde ela era juíza e eu, o réu rebelde. Com uma calma ensaiada, ela argumentou que o que eu estava fazendo não era a mesma coisa que ela tinha proposto. Segundo a lógica distorcida que lhe foi soprada aos ouvidos, os limites dela eram sobre saúde emocional e autonomia corporal, enquanto os meus eram interpretados apenas como vingança mesquinha. Ela tentou traçar uma linha imaginária onde a gestão doméstica, o planejamento social e o suporte logístico eram obrigações contratuais minhas, enquanto o afeto e a conexão emocional eram opcionais dela. Eu ouvi tudo enquanto servia o sushi, admirando silenciosamente a audácia daquele duplo padrão. Não precisei levantar a voz para desmontar o argumento dela. Apenas expliquei, com a frieza de um contador auditando uma empresa falida, que a minha autonomia sobre o meu tempo, minha energia e meus recursos financeiros era tão sagrada quanto a autonomia dela sobre o corpo e as emoções. Se ela não queria se sentir obrigada a ser afetuosa apenas por estarmos casados, eu me recusava a me sentir obrigado a ser o motorista, o banco ou o secretário social dela apenas porque morávamos juntos. A lógica era simples, brutal e irrefutável: ou éramos parceiros em tudo, ou éramos dois indivíduos dividindo despesas. Ela tinha escolhido a segunda opção, eu estava apenas respeitando a escolha dela. A frustração dela era visível. Ela estava acostumada com o marido que cedia para manter a paz, não com aquele homem novo que usava o vocabulário terapêutico dela como um escudo impenetrável. Quando ela percebeu que seus argumentos emocionais não estavam surtindo efeito contra a minha barreira lógica, ela mudou de tática, apelando para a necessidade prática. Ela lembrou que tínhamos o compromisso no sábado à noite com a Vanessa e o novo namorado dela em um barzinho na Vila Madalena, insistindo que eu precisava dirigir porque o lugar era de difícil acesso e os estacionamentos eram caros. Minha resposta foi imediata e consistente. Invoquei novamente os meus princípios de preservação da individualidade. Disse que precisava de espaço daquelas obrigações sociais automáticas para me reconectar comigo mesmo. A expressão no rosto dela foi de pura incredulidade, como se eu tivesse começado a falar em mandarim.
Ela teve que engolir orgulho e organizar a própria logística, algo que ela não fazia há anos. O sábado foi um espetáculo de caos silencioso. Eu a vi andando de um lado para o outro, estressada, tentando coordenar horários e transportes, enquanto eu lia um livro tranquilamente no sofá, desfrutando da minha recém-descoberta autonomia. Ela acabou cancelando o encontro com a Vanessa de última hora, inventando uma desculpa esfarrapada ao telefone que eu pude ouvir do quarto. Percebi ali que a vergonha de aparecer sozinha ou de ter que explicar a minha ausência era maior do que a vontade de ver a amiga. Foi nesse momento que a estratégia dela mudou. O desespero silencioso deu lugar a uma nova determinação calculista. Ela desligou o telefone e veio até mim com uma expressão que simulava doçura e preocupação, sugerindo que almoçássemos na casa dos meus pais no domingo. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela mencionou que minha mãe tinha ligado dizendo que estava com saudades, uma mentira deslavada, já que eu falava com minha mãe diariamente. Camila estava armando uma emboscada. O plano era óbvio: levar a disputa para o tribunal da minha família, onde ela acreditava que poderia interpretar o papel da esposa dedicada e preocupada com o marido repentinamente distante e frio. Ela apostava que meus pais, tradicionalistas como eram, ficariam do lado dela e me pressionariam a voltar ao normal. Para selar o teatro, ela passou a manhã de domingo assando um bolo de fubá cremoso, a sobremesa favorita do meu pai. A casa cheirava a açúcar e canela, mas o ar estava pesado com a manipulação. Ela estava disposta a usar a minha própria família como arma para quebrar os meus limites, sem perceber que estava cometendo um erro estratégico fatal. Ela esqueceu que meus pais me conheciam melhor do que ninguém, e que a honestidade sempre foi o valor central da nossa casa. Enquanto ela embrulhava o bolo com um sorriso vitorioso, eu apenas observava, sentindo uma calma estranha. Eu não iria impedir o plano dela. Pelo contrário, eu deixaria que ela nos levasse até lá. Se ela queria um palco para expor a nossa situação, eu garantiria que a plateia ouvisse a história completa, e não apenas a versão editada pela Vanessa. Mal sabia ela que estava dirigindo direto para um abismo emocional que ela mesma tinha cavado. A chegada à casa dos meus pais, num bairro tranquilo da Zona Norte, parecia a entrada num palco onde o ato final de uma peça trágica estava prestes a ser encenado. Camila carregava o bolo de fubá como se fosse uma oferta de paz sagrada, ostentando um sorriso que não alcançava os olhos. A performance dela era impecável. Ela cumprimentou minha mãe com um abraço demorado e elogiou a organização da garagem do meu pai com um entusiasmo que beirava o artificial. Meu irmão mais novo, Lucas, já estava lá, jogado no sofá assistindo ao pré-jogo do Campeonato Brasileiro, alheio à tempestade emocional que estava prestes a desabar sobre o almoço de domingo. O almoço transcorreu com uma normalidade enervante. Camila interpretou o papel da nora perfeita, servindo-se da macarronada da minha mãe e rindo alto demais das piadas repetidas do meu pai. Ela se voluntariou para recolher os pratos e manteve a conversa fluindo. Mas eu podia sentir a tensão emanando dela, acumulando-se como eletricidade estática antes de um raio. Eu sabia que ela estava apenas esperando o momento certo, o silêncio propício para lançar a isca. E o momento veio com o café. Com uma expressão de preocupação cuidadosamente estudada, ela comentou, como quem não quer nada, que eu andava diferente ultimamente. Disse que me sentia distante, frio, como se eu estivesse me desconectando do nosso casamento. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe, com seu instinto protetor, imediatamente franziu a testa e perguntou o que estava acontecendo. Camila aproveitou a deixa para pintar seu quadro de vitimização, descrevendo um marido subitamente inacessível, sem mencionar, é claro, o catalisador de toda aquela mudança. Ela esperava que meus pais, chocados com a minha suposta negligência emocional, me repreendessem ali mesmo. Foi a minha vez de jogar. Pousei a xícara de café com calma e olhei para cada um deles. Sem alterar o tom de voz, perguntei à mesa se, hipoteticamente, alguém declarasse que precisava de limites rígidos e afastamento físico para preservar a própria integridade individual. Não seria justo e lógico que o parceiro aplicasse o mesmo princípio às responsabilidades práticas e logísticas. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, era um silêncio de compreensão súbita. Lucas parou de mexer no celular. Meu pai cruzou os braços. Expliquei, sem rodeios,
o que tinha acontecido na quarta-feira. Relatei como Camila tinha usado termos como emaranhamento e codependência para justificar o fim do afeto físico e da parceria emocional, alegando a necessidade de redescobrir sua identidade. E contei como, em resposta, eu decidi que também precisava de espaço das obrigações de motorista, provedor de lazer e gestor da casa para proteger a minha própria identidade. A máscara de Camila começou a cair. O rosto dela perdeu a cor quando percebeu que a narrativa tinha fugido do seu controle. Ela tentou intervir, gaguejando que as situações não eram comparáveis, que a autonomia dela era sobre o corpo e a minha era apenas sobre tarefas, mas o argumento soou vazio e egoísta naquela sala cheia de pessoas que valorizavam a reciprocidade. Lucas, com a franqueza brutal que só os irmãos mais novos possuem, soltou uma risada incrédula e comentou que parecia que ela queria um marido para pagar as contas e resolver problemas, mas um estranho quando se tratava de carinho. Minha mãe, visivelmente decepcionada, foi direto ao ponto. Ela perguntou de onde tinha vindo aquela ideia repentina de limites. Quando Camila, encurralada, murmurou que estava lendo livros e conversando com amigas, o nome da Vanessa surgiu inevitavelmente. A notificação no celular de Camila, vibrando sobre a mesa, traiu a sua cúmplice. Meu pai, que até então estava calado, suspirou e olhou para Camila com uma mistura de pena e sabedoria. Ele disse algo que desmontou qualquer defesa que ela ainda pudesse ter. Com a voz mansa de quem já viu muita coisa na vida, ele ponderou que buscar conselhos matrimoniais com alguém que colecionava divórcios e amargura era como pedir a um mecânico que nunca consertou um motor para arrumar o seu carro. Ele completou dizendo que parecia que a Vanessa não queria ver a amiga feliz, mas sim tão miserável quanto ela. A humilhação de Camila foi completa, não porque alguém gritou com ela, mas porque a verdade foi exposta nua e crua. O plano de usar minha família contra mim tinha saído pela culatra de forma espetacular. Ela ficou ali, sentada diante do bolo que tinha feito com segundas intenções, cercada por pessoas que a amavam, mas que não aceitavam ser manipuladas. Naquele momento, ela percebeu que a sua integridade individual, construída sobre os alicerces podres dos conselhos da Vanessa, não valia nada diante da realidade de uma família construída sobre o respeito mútuo e a verdade. O almoço acabou em um silêncio reflexivo, e eu soube que a viagem de volta para casa seria a mais longa das nossas vidas. A viagem de volta para a Vila Madalena foi um exercício de silêncio torturante, mas necessário. Pela primeira vez em dias, o rádio do carro permaneceu desligado, e o único som era o ruído abafado dos pneus no asfalto e a respiração irregular de Camila, que olhava fixamente para a janela lateral enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Não havia mais postura corporativa, nem termos psicológicos rebuscados, nem a arrogância de quem achava estar no comando da situação. Ao meu lado, não estava a executiva fria de marketing que tentou renegociar nosso casamento como se fosse um contrato de prestação de serviços, mas sim uma mulher confusa que acabará de ver sua realidade fabricada desmoronar diante da verdade simples e brutal da minha família. Ao chegarmos ao apartamento, a energia tinha mudado completamente. A casa, que nos últimos dias parecia um campo de batalha repleto de minas terrestres emocionais, agora parecia apenas triste e vazia. Camila não correu para o quarto para ligar para Vanessa em busca de validação. Em vez disso, sentou-se no sofá, encolhida, parecendo fisicamente menor do que era. Foi ali, na penumbra da sala, que a barragem finalmente rompeu. Sem o escudo da raiva ou da justiça própria, ela começou a falar, e o que saiu não foram acusações, mas confissões dolorosas. Ela admitiu que sentia medo. Medo de que a nossa estabilidade fosse, na verdade, estagnação. Medo de que, ao se dedicar tanto ao nós, ela estivesse matando eu. E esse medo, ela confessou, foi alimentado diariamente, gota a gota, pelas palavras venenosas de Vanessa. Descobri que a amiga não apenas aconselhava, mas projetava ativamente os seus traumas no nosso relacionamento. Vanessa dizia que a felicidade doméstica de Camila era uma ilusão, que eu eventualmente a trairia ou a abandonaria, e que a única forma de se proteger era tomar o controle preventivamente, criando distanciamento e frieza. A estratégia dos limites não era sobre saúde mental, era um teste de lealdade sádico desenhado por alguém que perderá a fé no amor. Mas o verdadeiro choque veio quando Camila me estendeu o celular.
Durante o trajeto de volta, ela havia enviado uma mensagem para Vanessa contando sobre o desastre no almoço, esperando talvez um pouco de empatia ou um reconhecimento de que o conselho tinha sido ruim. A resposta de Vanessa, brilhando na tela iluminada, era de uma maldade visceral. Em vez de consolar a amiga, Vanessa a atacava, chamando-a de fraca e submissa por ter se deixado intimidar pela minha família. A mensagem dizia claramente que se Camila não tivesse coragem de me deixar, ela merecia a vida medíocre que tinha. Ler aquelas palavras foi um momento de clareza definitiva para ambos. Ficou evidente que Vanessa nunca quis o bem de Camila, ela queria uma companheira para sua solidão. Ela precisava que o nosso casamento fracassasse para validar o fracasso dos seus próprios relacionamentos. Camila chorava agora de vergonha, percebendo que quase destruiu a vida que construímos juntos para satisfazer o ego ferido de uma mulher amarga. Ela pediu perdão, não com a polidez formal dos dias anteriores, mas com um desespero genuíno, reconhecendo a crueldade de ter usado a intimidade como moeda de troca. Eu a ouvi em silêncio, sentindo a raiva dissipar-se para dar lugar a uma exaustão profunda. Eu ainda a amava, isso era inegável, mas a confiança é um cristal frágil que, uma vez trincado, exige um cuidado extremo para não estilhaçar de vez. Olhei nos olhos dela e fui claro sobre a minha posição. Disse que entendia as inseguranças dela, mas que não aceitaria ser tratado como um adversário dentro da minha própria casa. Estabeleci o meu último e mais importante limite: para que nós tivéssemos qualquer chance de futuro, a influência de Vanessa precisava ser erradicada da nossa vida imediatamente. Não haveria mais espaço para terceiros no nosso casamento. Não foi um pedido, foi um ultimato. Eu disse que ela precisava decidir naquele momento quem era a prioridade dela: a amiga tóxica que aplaudia a destruição dela, ou o marido que estava ali, disposto a lutar, mas não disposto a ser feito de bobo. Camila pegou o telefone novamente, os dedos tremendo, mas com uma determinação que eu não via há uma semana. Ela não precisou dizer o que faria, a expressão no rosto dela dizia que ela estava pronta para cortar o mal pela raiz, custasse o que custasse. A verdadeira limpeza da nossa vida estava prestes a começar. E desta vez, seria real. O silêncio que preencheu a sala após o meu ultimato não era o vazio da ausência, mas a densidade de um momento decisivo, aquele instante rarefeito em que o destino de uma vida inteira pende por um fio. Observei Camila pegar o celular com mãos que tremiam levemente, não de medo de mim, mas do peso da escolha que ela sabia ser inevitável. Não houve mais hesitação, nem consultas a manuais de psicologia barata, nem pedidos de validação externa. Com uma determinação que eu não via nela há semanas, ela digitou uma mensagem final para Vanessa. Não foi um texto longo, nem um debate, foi um comunicado curto e definitivo, encerrando um ciclo de toxicidade que quase nos custou tudo o que tínhamos construído. O gesto de bloquear o contato foi feito com uma gravidade quase cerimonial, como se ela estivesse cortando cirurgicamente um tumor que drenava nossa vitalidade. Quando ela largou o aparelho sobre a mesa de centro, o som seco do impacto pareceu quebrar o feitiço maligno que pairava sobre o nosso apartamento. Ela se virou para mim e desabou, chorando as lágrimas de quem finalmente acordou de um transe exaustivo e percebeu, com um alívio avassalador, que ainda estava segura em casa. Abracei-a ali mesmo, no tapete da sala, sentindo a tensão rígida sair dos músculos dela, substituída por uma entrega genuína. Naquele momento, as máscaras caíram definitivamente, não éramos mais o marido vingativo armado com lógica fria e a esposa manipulada por teorias de independência radical. Éramos apenas dois sobreviventes de uma tempestade que nós mesmos tínhamos deixado entrar pela janela. A reconciliação, no entanto, não foi um evento instantâneo ou mágico. Nos dias e semanas que se seguiram, tivemos que reaprender a linguagem da nossa própria intimidade. A confiança, uma vez trincada, exigia paciência e dedicação para ser restaurada. Houve momentos de constrangimento, olhares hesitantes e silêncios onde as palavras antigas, limites, emaranhamento, autonomia, ainda ecoavam como fantasmas desconfortáveis. Mas decidimos preencher esses espaços vazios com ações concretas de cuidado em vez de teorias abstratas. Uma das cenas mais marcantes e simbólicas dessa fase de reconstrução aconteceu numa manhã chuvosa de sábado. Camila apareceu na cozinha segurando aquele livro de capa roxa com letras douradas, a Bíblia da sua breve rebelião.
Ela não disse uma palavra, apenas caminhou até a lixeira e o soltou lá dentro, entre as cascas de frutas e o pó de café usado, o lugar onde ele pertencia. Aquele gesto carregava um significado imenso. Ela estava descartando a ideia tóxica de que o amor é uma luta por poder ou território. Mais tarde, enquanto tomávamos café, ela confessou quão exaustivo tinha sido tentar manter aquela fachada de frieza e distanciamento, admitindo que a tal integridade individual, que Vanessa tanto pregava, na verdade, só a fazia sentir-se mais sozinha, ansiosa e fragmentada. Descobrimos juntos que a verdadeira independência não reside em construir muralhas contra quem amamos, mas em ter a segurança absoluta de saber que podemos ser nós mesmos, vulneráveis e imperfeitos, sem medo de julgamento ou abandono. A vida tem um jeito curioso e irônico de recompensar a autenticidade. Cerca de 3 meses depois que a poeira baixou e a nossa rotina voltou aos trilhos do afeto, Camila chegou em casa com uma energia vibrante, os olhos brilhando de uma forma que eu já tinha esquecido. Ela tinha conseguido a tão sonhada promoção para gerente de marketing, com um aumento salarial e o escritório próprio que ela almejava. A ironia da situação era palpável e deliciosa. Durante o período em que ela seguiu os conselhos de Vanessa para ser uma mulher forte e independente, o desempenho dela no trabalho tinha caído drasticamente devido ao estresse emocional constante. Foi somente quando ela abandonou os jogos mentais, expulsou a influência externa e restabeleceu a paz em seu porto seguro, o nosso casamento, que ela encontrou a clareza mental e a força necessárias para brilhar profissionalmente. Celebramos aquela conquista com um jantar à luz de velas, reconhecendo que um parceiro que apoia não é uma âncora que prende, mas sim o vento que impulsiona as velas. Com a promoção garantida e a renovação dos nossos votos silenciosos de lealdade, decidimos que era hora de mudar de cenário literalmente. O apartamento na Vila Madalena estava carregado demais com as memórias das discussões e daquela semana fatídica. Encontramos um lugar maior e mais iluminado em Moema, um espaço que simbolizava o nosso recomeço limpo. Foi na varanda desse novo lar, numa noite tranquila em que observávamos as luzes da cidade, que eu percebi que o ciclo estava completo. Tirei uma pequena caixa do bolso e fiz o pedido oficial, um ano depois de todo o caos. Não houve hesitação. Ela disse sim imediatamente, sem precisar consultar ninguém, sem ponderar se o casamento ameaçaria o seu senso de eu. Ela aceitou porque entendeu, finalmente, que unir a vida dela à minha não era uma subtração de identidade, mas uma multiplicação de forças. Casamo-nos numa cerimônia íntima num sítio no interior de São Paulo, cercados apenas por aqueles que verdadeiramente torciam pela nossa felicidade. Vanessa, obviamente, não foi convidada e sequer mencionada. Soubemos, através de conhecidos distantes, que ela continuava sua cruzada solitária, pulando de relacionamento em relacionamento, sempre encontrando falhas nos outros e destilando amargura, presa num ciclo eterno de vitimização que ela mesma criava. A ausência dela foi o melhor presente de casamento que poderíamos ter recebido. Durante a festa, meu pai fez um brinde emocionado, relembrando com sabedoria aquela tarde tensa na casa dele. Ele reforçou que os relacionamentos duradouros são construídos por duas pessoas inteiras que se escorem todos os dias, e não por estrategistas que tentam gerenciar o afeto como se fosse um recurso escasso. Hoje, ao olhar para trás, percebo que aquela crise, embora dolorosa, foi fundamental para o nosso amadurecimento. Foi o fogo que queimou as ervas daninhas e permitiu que algo muito mais forte e resiliente crescesse no lugar. Aprendemos a lição mais valiosa de todas: o amor adulto não é sobre jogos de poder, nem sobre medir quem precisa menos do outro para parecer mais forte. É sobre construir uma parceria onde a interdependência é uma escolha consciente e segura. Entendemos que conselhos externos devem ser filtrados com extrema cautela e que nunca, jamais, devemos permitir que pessoas que fracassaram em construir a própria felicidade ditem as regras da nossa casa. Nós sobrevivemos à Semana dos Limites e saímos do outro lado não apenas como marido e mulher, mas como cúmplices inabaláveis, prontos para enfrentar qualquer coisa, desde que estivéssemos lado a lado. E essa certeza, essa paz inabalável, é uma vitória que nenhum livro de autoajuda jamais poderia nos ensinar.